Olá, seja bem-vindo à primeira edição do Jornal Toda Hora deste mês de dezembro, o mês das festas. Mas agora, vamos acompanhar o que é notícia. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil caiu. O número de empregados com carteira assinada chegou a quase 40 milhões. O resultado ficou abaixo das expectativas do mercado, de queda de 5,5% no período. Comparado ao trimestre encerrado em outubro de 2024 com 6,2%, o indicador caiu 0,7 pontos percentuais. No trimestre, a população desocupada no país caiu ao seu menor contingente de 5.910.000, recuando nas duas comparações. Houve uma queda de 3,4% no trimestre e recuo de 11,8% no ano. O total de trabalhadores no Brasil permaneceu estável em 102.500.000, ainda em patamar recorde, enquanto o nível da ocupação, pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar, ficou em 58,8%. Além disso, o número de empregados com carteira assinada renovou o recorde para 39.182.000, de acordo com o IBGE. Um estudo apontou que o custo para todas as cidades do país adotarem a tarifa zero nos ônibus seria de 78 bilhões de reais. Vamos conferir. Um estudo encomendado pela Frente Parlamentar em Defesa da Tarifa Zero prevê que a implementação da Tarifa Zero nos ônibus em 706 cidades do país em 2026 custaria 78 bilhões de reais. Atualmente, o custo do sistema de ônibus é de 65 bilhões de reais. De acordo com a pesquisa, o valor teria o acréscimo de 20% se a medida fosse implementada no ano que vem. As projeções não consideram metrô e trem. Essa pesquisa ela é fruto de um acúmulo muito grande, de muitos anos, de vários pesquisadores, movimentos sociais, ativistas, que se debruçam sobre a pauta da tarifa zero, né? Especificamente, o levantamento de custos ele foi feito a partir de dados da Secretaria Nacional de Trânsito, dados da Pesquisa Nacional de Mobilidade Urbana, de Transporte Coletivo com os municípios, e a partir desses dados foram feitas médias e indicadores para municípios, por porte de município, para se chegar numa estimativa total do valor que a gente está falando aqui para cidades com mais de 50 mil habitantes. Na prática, seria a substituição do sistema de Vale Transporte por um outro tipo de financiamento, inicialmente de empresas privadas e públicas, a partir de 10 funcionários nas cidades do país com mais de 50 mil habitantes. A ideia é que o governo federal crie um fundo de contribuição onde cada empresa pague uma taxa que pode ser equivalente ou até menor do que paga atualmente no Vale. Acho que a gente está falando de uma questão mais ampla, que é a crise sistêmica do transporte coletivo no Brasil, né? Então a gente tem o pico de passageiros de transporte coletivo foi em 95, então a gente tem uma perda sistemática de capacidade mesmo há 3 décadas, que se acelerou na pandemia, e o colapso é evidente. E isso está ligado ao financiamento via tarifa, e o único instrumento nacional que existe de financiamento e está ligado à tarifa é o Vale Transporte. E o que está se propondo, é claro que isso tem que ser debatido pela sociedade, pelo Congresso, pelo governo, é que, em substituição ao Vale Transporte, se faça uma contribuição pela disponibilidade do transporte público, e que essa contribuição seja cobrada por vínculo empregatício. Uma primeira modelagem que dá isenção de 9 vínculos empregatícios por empresa, prevê que entre R$200 e R$250 é o suficiente para arrecadar um volume de recursos a nível
de 80 bilhões de reais. As equipes que realizam o estudo avaliam que o primeiro impacto mais imediato da tarifa zero é que as pessoas que andam de transporte coletivo vão deixar de gastar o dinheiro com as passagens e esse dinheiro vai movimentar a economia. O município de Bonito, no Mato Grosso do Sul, é considerado o melhor destino de ecoturismo do país. E para reforçar as ações de preservação e manter a infraestrutura, o poder público vai passar a cobrar uma taxa dos turistas. O decreto de 19 de novembro entra em vigor no dia 20 de dezembro. O decreto institui a TCA, Taxa de Conservação Ambiental, R$ 15 por dia para cada turista que entrar em Bonito. Estão isentos os prestadores de serviços e crianças menores de 7 anos de idade. O critério para a cobrança é que a pessoa tenha um voucher de agência para fazer um dos passeios oferecidos no município. O turista precisa, então, entrar em um aplicativo ou site, turistapornatureza.com.br, e preencher os dados. Se o cliente não emitir o pagamento e, consequentemente, o número do localizador dele, a agência não consegue emitir o voucher dele. Então, o cliente só faz um passeio se ele realizar, o pagamento da taxa. A fiscalização será feita pela Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico e pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças. A gente vai sentir essa demanda agora no começo do serviço em específico, Se o número de fiscais são suficientes, junto com o aparato digital, para a gente fazer esse controle. O município de Bonito recebeu no ano passado cerca de 300 mil turistas formais, ou seja, aqueles que utilizaram voucher de agência para fazer passeios. Se a gente comparar esse ano, fazer a mesma analogia, vai gerar 4,5 milhões de receita. O secretário de Meio Ambiente diz como será usado o recurso dessa taxa cobrada dos turistas. Uma parte voltada exclusivamente ao meio ambiente, para trabalho ali na conservação dos recursos naturais, desde manejo de solo e água, saneamento, gestão de resíduos sólidos. E uma parte é oferecida como um serviço ao cliente que visita Bonito. Quem pagar a taxa vai ter direito a um seguro obrigatório, assistência hospitalar, R$ 20 mil por morte acidental, 20 mil por invalidez permanente total ou parcial, 5 mil de auxílio funeral e R$ 900 de reembolso em caso de acidente nos atrativos licenciados. Somos um município de 24 mil habitantes que recebe mais de 300 mil. 300 mil são só os formais. Então, se a gente pensar exclusivamente no eixo de gestão de resíduos sólidos, isso já é uma conta absurda. Fora os avanços que a gente deseja trazer, expansão da coleta seletiva, melhora na drenagem urbana, melhora no saneamento, melhora na manutenção e conservação do solo. Bonito tem mais de 3 mil quilômetros de estradas vicinais, que também colaboram ali para um dano relativo ao rio, principalmente quando a gente pensa na questão do turvamento. Então é muito importante que a gente organize esse recurso e atinja essas ações para manter bonito como sempre. Bonito não é só no nome, Eu fico por aqui, mas às 1h35 eu retorno para te explicar a nova medida sobre processos contra companhias aéreas. Pior para o consumidor e melhor para as empresas. Te espero, até lá.